Em meio à intensidade e à adrenalina das competições, nem sempre tudo sai como planejado. Às vezes, o que era para ser um momento de glória acaba se transformando em uma cena constrangedora que fica marcada para sempre. De quedas inesperadas a provocações que terminam em fiasco, o mundo das lutas também é palco de situações embaraçosas que viralizam e fazem o público rir ou se surpreender. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é momentos constrangedores em lutas. No Road Fighting Championship, edição número 39, na Coreia do Sul, a luta entre Myung-Hyun Man e Aori Jelly foi interrompida aos 7 segundos por causa de um golpe baixo particularmente forte. Segundo os relatos e as imagens, logo no início do combate, Myung acertou o oponente entre as pernas com um chute. O impacto foi tão intenso que Aori Jelly caiu imediatamente no chão em dor extrema, e o árbitro precisou encerrar o confronto com o chamado No Contest, ou seja, sem resultado oficial. O impacto do chute foi realmente muito forte, algo que é possível perceber pelo barulho e pela reação instantânea. Felizmente, apesar da violência da pancada e do fim precoce da luta, o atleta ficou bem posteriormente. O lutador de artes marciais mista sul-coreano Park Dae-sung acabou passando por uma situação complicada em 2016, que mudou completamente sua postura dentro do ringue. Após vencer uma luta, fotógrafos pediram para que ele se aproximasse de uma anfitriã do ringue, também sul-coreana, para tirar uma foto. Ele então chegou perto da jovem e a abraçou pela cintura. Ela se mostrou um pouco desconfortável, mas Park continuou abraçando para registrar a imagem, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Depois desse episódio, a internet caiu em peso em cima do lutador. Muitos o acusaram de assédio e ele foi completamente cancelado. A acusação, porém, não deu em nada, até porque a garota que teoricamente teria sofrido o assédio não se pronunciou nem fez qualquer tipo de denúncia. Desde então, o lutador recusa-se a tocar ou aproximar-se de qualquer anfitriã no ringue, mantendo-se afastado mesmo quando pedem para ele se aproximar para alguma foto. Em diversas lutas após o ocorrido, podemos ver o lutador ao final afastando-se e ficando bem longe das mulheres para tirar as fotos da vitória. Em algumas situações, integrantes de seu time até mesmo o puxam para mais perto, mas ele resiste, preferindo permanecer afastado para não correr o risco de passar por toda aquela situação tensa novamente. A luta de exibição entre Floyd Mayweather e Don Moore acabou gerando bastante polêmica e críticas por parte do público e da mídia especializada. Realizada em Abu Dhabi, a apresentação foi completamente dominada por Mayweather, que parecia estar se divertindo no ringue, enquanto Moore, inativo desde 2016, mal conseguia reagir. Durante o confronto, Mayweather provocou o adversário, dançou, brincou com o público e controlou a luta do início ao fim, transformando o evento mais em um espetáculo de entretenimento do que em uma competição real. O que mais incomodou parte dos espectadores foi o momento em que ele desferiu golpes fortes no adversário, já visivelmente cansado e sem condições de se defender com eficiência. Muitos classificaram a atitude como desnecessária e até covarde, argumentando que por se tratar de uma luta de exibição, havia uma expectativa de respeito e de controle, principalmente por parte de um ex-campeão mundial com larga experiência. As críticas apontaram que Moore foi colocado em uma situação desigual e que Mayweather, mesmo dentro das regras, exagerou na forma como conduziu o combate, humilhando o oponente em vez de simplesmente cumprir o papel de entreter com responsabilidade. Quem roubou a cena na pesagem oficial do Ultimate Fighting Championship 200 foi a campeã dos galos, Miesha Tate, que teve de ficar completamente nua para atingir o limite exigido em sua categoria. Durante sua pesagem, o peso limite acabou sendo minimamente excedido, e por isso a solução pensada na hora foi retirar a roupa e se pesar nua para comprovar o peso ideal. A equipe então fez uma barreira de toalhas e panos em volta da atleta para evitar qualquer tipo de constrangimento enquanto ela se pesava, já que a pesagem é acompanhada por veículos da imprensa do mundo todo.
Sem a roupa, Tate conseguiu bater o peso limite exigido e pôde lutar naquela noite contra sua oponente. O fato, bastante inusitado e até então inédito para ela, acabou chamando atenção e viralizou pela internet e por programas de televisão ao redor do planeta. Recentemente, lutas envolvendo influenciadores, pessoas famosas e atletas profissionais ganharam destaque na mídia. E sem sombra de dúvidas, a que acabou gerando maior repercussão foi a que envolvia o ex-lutador profissional Acelino Popó Freitas e o ganhador da primeira edição do Big Brother Brasil, Kleber Bambam. Tudo começou quando Bambam veio a público relatar um desentendimento com Popó e assim o desafiou para uma luta. O lutador, sentindo-se ofendido, acabou aceitando. Durante a preparação para o combate, Bambam foi convidado para diversos programas e aproveitou para realizar provocações constantes a Popó. O atleta sempre rebatia e prometia dar uma lição no adversário nos ringues. Depois de muitas provocações e de garantir que iria destronar Popó, o grande dia chegou e na luta, como era de se esperar, Bambam acabou sendo nocauteado em 36 segundos. Vamos lá, começa o combate, hein? Bambam já começa meio ansioso ali, movimentando. Popó já entra a primeira esquerda, tentou jogar à direita. Bambam movimenta. Opa! A primeira já foi. Contagem aberta pro Bambam. Obviamente, a situação rendeu diversos memes e deboches com Bambam, que provocou e perdeu em questão de segundos. Popó é um ex-lutador considerado o maior boxeador da história do Brasil, tendo sido 4 vezes campeão mundial. Bambam nunca havia lutado e treinou apenas por alguns meses para o confronto. O resultado dificilmente poderia ser outro. Ele não teve a mínima chance e perdeu feio. O nocaute simultâneo entre os lutadores Axel Cazares e Alan Vasquez foi amplamente repercutido. A luta aconteceu no Ameristar Casino, em Kansas City, no estado do Missouri. Era um combate do peso-pena entre 2 atletas regionais. No primeiro assalto, por volta de 1 minuto e 39 segundos, ambos lançaram cruzados direitos quase simultaneamente. Cada um acertou o outro com força, de forma que ambos caíram ao chão ao mesmo tempo. Após a queda, o árbitro observou se algum dos dois conseguia se defender ou levantar. Apesar de ambos no chão, Vasquez, mesmo bastante abalado e com o nariz quebrado, conseguiu se levantar primeiro. Cazares, por sua vez, ficou incapacitado para continuar e não conseguiu se recompor suficientemente. Por essas razões, o árbitro decidiu declarar Alan Vasquez vencedor por nocaute, uma vez que foi o primeiro a levantar e a demonstrar sinais de recuperação. Em uma luta amadora no British Challenge Mixed Martial Arts, de número 18, em Colchester, na Inglaterra, o lutador Joe Harding começou uma provocação em meio ao combate contra Johan Segas e se deu mal. O momento crucial veio no início do terceiro assalto, quando Harding estava dançando no centro do cage com a guarda baixa. Segas aproveitou, acertou um chute alto na cabeça, muito bem colocado, que derrubou Harding instantaneamente. Depois que Harding caiu, Segas desferiu alguns golpes até que o árbitro interrompeu a luta e ele foi declarado vencedor. Wow! That kick, he set it up by just waiting for Joe to do something. A repercussão foi grande, em parte pelo contraste entre a arrogância de Harding e a rapidez com que tudo virou. Antes de ser nocauteado, ele parecia confortável, o que tornou a queda ainda mais impressionante. Durante a pesagem e a famosa encarada para uma luta, um dos lutadores resolveu provocar seu adversário com um beijinho. Nas imagens, vemos os dois se posicionando para a encarada, até que começam a se fitar. E aproveitando os rostos colados, um deles desfere um selinho no outro em tom de provocação. É claro que a provocação surte efeito, pois o adversário se irrita e parte para cima dele com muito ódio. Ao tentar agredir o oponente depois da provocação, ele é contido por membros da organização do evento que estavam no local, evitando um tumulto maior.
A lutadora Ebony Bridges, conhecida como Blonde Bomber, costuma fazer aparições em pesagens com roupas bastante ousadas, como parte de sua imagem pública, e dessa vez não foi diferente. No dia da pesagem oficial para a defesa de seu título mundial contra Shannon O'Connell, em Leeds, Bridges usou uma lingerie bem ousada que a deixava praticamente seminu. Quando perguntada sobre sua roupa de pesagem, ela respondeu com provocação, levantando o top e mostrando que aquilo fazia deliberadamente parte do espetáculo e da controvérsia para promover sua marca e sua imagem. Antes da luta, houve até mesmo uma troca de farpas entre ela e Shannon O'Connell. O'Connell criticou Ebony dizendo que esse tipo de mostrar demais durante as pesagens parecia algo que rebaixaria o esporte feminino, enquanto Bridges rebateu afirmando que trabalha duro, que sua forma de promover é diferente, porém legítima, e que ela merece atenção. A luta entre Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor no Ultimate Fighting Championship 229 foi uma das mais memoráveis da história das artes marciais mistas, não apenas pelo combate em si, mas pelo que aconteceu antes, durante e depois. A rivalidade foi alimentada por semanas, com provocações fortes entre os dois. McGregor atacava Khabib verbalmente, incluindo ofensas pessoais e religiosas. Houve até mesmo um incidente quando McGregor mandou quebrar uma janela de um ônibus que transportava Khabib e sua equipe. O evento foi anunciado oficialmente como a luta principal do Ultimate Fighting Championship 229, em 6 de outubro de 2018 em Las Vegas, válido pelo cinturão dos leves. Desde o primeiro assalto, Khabib impôs seu jogo de queda e controle no solo. McGregor tentou manter a luta em pé, usando golpes e tentando evitar ser derrubado. A finalização veio no quarto assalto. Khabib encaixou um mata-leão e McGregor foi forçado a bater em desistência. No entanto, o que realmente chocou o mundo aconteceu logo após o fim do combate, quando Khabib pulou a grade do octógono e partiu para cima da equipe de McGregor. Ao mesmo tempo, membros da equipe de Khabib invadiram o cage e agrediram McGregor, desencadeando uma briga generalizada que envolveu seguranças e polícia. A cena se espalhou rapidamente pela internet e manchou a celebração da vitória de Khabib, que acabou suspenso por 9 meses e multado em $500 mil, enquanto McGregor também foi punido com 6 meses de suspensão e uma multa menor. Apesar da confusão, o evento entrou para a história do Ultimate Fighting Championship como um dos mais assistidos e comentados de todos os tempos. Travis Wolford, apelidado de The Brown Bomber, viveu um episódio embaraçoso em 3 de outubro de 2015, durante uma luta contra Daniel Cooper, quando acabou defecando no ringue. Segundo relatos e imagens, Wolford estava tentando escapar de uma guilhotina aplicada por Cooper. Fez muita força para se livrar da finalização e acabou evacuando no tablado. Também se diz que ele havia participado de um festival de pimenta antes do combate, o que teria contribuído para a situação constrangedora. O incidente viralizou rapidamente ao mostrar que o lutador, após a ingestão exagerada de pimenta e o esforço físico intenso, não conseguiu segurar o número 2 durante a disputa. Em maio de 2017, durante o Ultimate Fighting Championship 211, a lutadora Rose Namajunas foi mostrada na transmissão e seu rosto sério de desânimo acabou chamando a atenção entre os telespectadores. O evento acontecia quando a câmera de transmissão passou pela plateia e mostrou 3 atletas nas fileiras próximas ao ringue. Uma delas era Rose, que, diferente das outras 2 lutadoras, não demonstrou nenhuma animação nem expressão feliz diante das câmeras. Pelo contrário, parecia estar ali obrigada. E claro, o fato chamou a atenção de quem assistia. Não demorou para que o rosto de Rose circulasse pela internet, virando até mesmo meme devido à animação zero com que apareceu no telão.
O segundo dia das disputas do Grand Slam de judô em 2019 foi marcado por uma situação um tanto quanto inusitada. O judoca português Henri Egutidze, com 23 anos na época, fazia sua estreia na competição contra o sueco Robin Pesek, quando percebeu que havia esquecido seu celular dentro do kimono. E na primeira investida do rival, o aparelho acabou caindo. Ao perceber que seria punido, o judoca leva as mãos à cabeça sem acreditar no erro que havia cometido. Como não é permitido que atletas lutem com qualquer objeto externo, o judoca foi punido com Hansokumaki, nome dado a uma penalidade grave cometida pelo atleta, e consequentemente foi eliminado da luta, que durou apenas 13 segundos. Durante o Neon Bar Fights de 2010, Eder Jones foi eleito ganhador, mas acabou passando mal e vomitou em uma cena que viralizou. As imagens mostram o árbitro da luta anunciando Eder como vencedor, mas antes mesmo de ter seu braço erguido, ele começa a ter ânsia de vômito e simplesmente regurgita no meio do octógono. Muito provavelmente devido a uma alimentação inadequada antes da luta e a movimentação intensa durante o combate, ele passou mal e não conseguiu segurar. Um momento inusitado e controverso marcou a tradicional encarada entre as boxeadoras Micaela Lauren e Cecília Brækhus antes de sua luta em 2017. Durante a conferência de imprensa e a pose para os fotógrafos, Micaela surpreendeu a todos ao beijar Cecília na boca, criando uma cena inesperada que rapidamente viralizou. Cecília ficou claramente surpresa, afastando-se imediatamente e rindo da situação, embora parecesse desconfortável com o gesto. Micaela Lauren explicou mais tarde que o beijo foi uma provocação, parte de sua estratégia para desestabilizar a rival antes do combate. Apesar da provocação, Micaela Lauren acabou sendo derrotada por Cecília Brækhus, que manteve o título mundial em uma luta convincente. A situação do beijo ficou como uma nota curiosa na história do confronto, mas não mudou o desfecho final. Um lutador de luta livre resolveu desafiar alguém da plateia para derrotá-lo, valendo uma quantia de R$3.000 e se deu muito mal. No registro, ele aparece em cima do ringue aguardando seu adversário, que rapidamente sobe, se prepara e dá início à disputa. Logo de cara, o lutador, mostrando soberba, aproxima-se do oponente com a guarda baixa, debochando, e leva um pombo sem asa no meio do rosto que já o desmonta no chão. Naquele momento, ele percebe que o oponente não era qualquer um e tinha potência. A luta continua e, surpreendentemente, ele acaba tomando uma surra do homem da plateia. Ele recebe muitos socos e não consegue reagir, ficando nocauteado em determinado momento. Muitas pessoas brincaram que o homem da plateia seria um pedreiro com o aluguel atrasado. Afinal, pedreiros costumam ser fortes por lidar com materiais pesados. E o fato de estar com o aluguel vencido seria uma motivação a mais para ganhar o dinheiro apostado pelo lutador. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.